Feliz sábado a todos. É um prazer, um privilégio para mim estar aqui nesta noite. Deus tem nos concedido a vida, e a vida a despeito das dificuldades, das lutas, que acho que não tem ninguém aqui que não tem passado por isso, é uma experiência maravilhosa. Ainda mais quando o ser humano toma consciência da presença de Deus e do plano de Deus para a sua vida. Nós somos muito machucados pelo pecado, todos os seres humanos. Somos doentes e machucados pelo pecado. E o que faz com que muitas pessoas não reconheçam a Deus na sua própria existência, quanto menos nos seus planos, em qualquer área da vida do ser humano. Deus tem planos, mas muitas vezes nós não conseguimos discernir que planos são esses. Dentre todos os planos de Deus, o maior é a salvação. Não há nada mais importante que a salvação. Agora, num plano mais secundário, o plano de Deus é que aqueles que nele creem e que se entregam a ele sejam fiéis. Esse não é um tema muito fácil de tratar, fidelidade. Em qualquer área, porque nós temos a inclinação para ser infiéis. E nós nos pegamos sendo infiéis, mesmo conhecendo as orientações de como devemos gastar nosso tempo, nosso dinheiro, a nossa influência, a nossa vida, como devemos nos alimentar, como devemos criar nossos filhos, como devemos guardar o sábado. Nós sabemos tudo isso na teoria. Mas percebemos dificuldade de colocar isso por obra, de sermos fiéis. E nós vamos conversar essa noite sobre mordomos fiéis. Então vamos pensar um pouquinho, pensa no seu coração. Qual que é a imagem que você tem de um mordomo? O que significa essa palavra? O mordomo, ele é uma figura clássica. É uma figura bem conhecida, né? A gente tem uma ideia. Quando se fala de mordomo, eu geralmente penso num camarada de terno, servindo ali um patrão numa mansão, num castelo. Uma imagem meio mitológica, ou meio fantasiosa, de um trabalho que existe. No caso tem a governanta, a mulher, e o mordomo quando é homem, correto? Então geralmente, olha, o mordomo ele tem essas características. Ele é sério, ele é competente, ele é sofisticado, ainda que ofuscado pelo patrão. Mas o mordomo ele é uma figura sofisticada, porque só quem tem mordomo é que pessoas muito ricas. E pessoas muito ricas, o que elas fazem? Elas, nos seus funcionários, elas exigem, então, por exemplo, um trabalho de terno e gravata. Ele tem que ali governar aquela casa, cuidar quem está limpando, quem está fazendo, essa é a figura do mordomo. Ele é envolto em mistérios, e geralmente ele é suspeito de assassinato, né? Você vê um filme, quem que matou quem? Foi o mordomo, né? Pelo menos é assim em Hollywood. O mordomo tem a função de gerenciar, organizar, zelar e cuida do patrimônio do seu chefe. O mordomo é pago para isso, o mordomo vive para isso. O trabalho dele é cuidar, zelar, organizar as coisas do chefe. Agora, num contexto de igreja, a figura do mordomo, ela não é tão mistificada, tão misteriosa. O mordomo ele é facilmente reconhecido. É você. Eu e você. Se temos a noção da existência de Deus, aceitamos o seu plano de salvação, fomos batizados, nós nos tornamos seus mordomos, seus servos, seus filhos. Semelhantemente às funções de um mordomo secular, o cristão deve gerenciar, organizar, zelar e cuidar do patrimônio do seu chefe. Mas existem algumas perguntinhas que surgem dessas afirmações. Quem é esse chefe e que patrimônio é esse? Bom, vamos abrir a Bíblia em Efésios capítulo 4. Nós vamos ler muitos versos. Eu espero que vocês amem a Bíblia, porque eu amo a Bíblia. E vamos ler vários versos. Vamos ler dos versos 1 a 3, depois dos versos 7 a 16. Efésios é uma carta muito especial do Novo Testamento. Efésios é uma carta que traz muitas informações sobre o que significa sermos uma igreja, uma família, o corpo de Cristo, uma comunidade de pessoas que têm em comum a fé no Criador e no Salvador. Então essa é a igreja de Deus. Então a carta aos Efésios é um monumento da graça de Deus, no qual Paulo explica como que Deus salva pela graça mediante a fé. Lembram de Efésios 2:8? E tantas outras informações, vocês conhecem bem Efésios 6, quando a Bíblia diz, como é que nós vamos resistir? E ali Paulo dá o capacete da salvação, a couraça da justiça, calçar os pés com a preparação do evangelho da paz.
Temas muito conhecidos dentro do livro de Efésios. Efésios 4, dos versos 1 a 3, diz o seguinte: Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação, que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos, dando suporte uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A partir do verso 7 agora. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o objetivo do aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, no pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não sejais como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Igreja, eu entendo que uma quantidade de versos dessa não é muito comum da gente ler. A gente pode fazer facilmente uma semana de oração em cima desses versos aqui. A quantidade de informação que nós temos da palavra de Deus, e aliás, Paulo é um dos escritores da Bíblia que mais tem esse dom, de em poucas palavras elucidar conceitos de proporções enormes. Paulo está tratando claramente da igreja. Vocês percebem que Paulo ele usa essa linguagem, né? Nós temos aqui que cada junta nos ajudar para efetuar o nosso próprio crescimento em amor, o crescimento da comunidade, o crescimento da família cristã. E aqui, então, vamos pensar. A igreja cristã, ela é uma comunidade de mordomos cujas vidas se centralizam no amor. Quantas vezes você viu aqui Paulo falando do amor? Paulo fala da necessidade que nós temos de nos suportar em amor. Suportar não é aqui, eu vou suportar você, nesse sentido pejorativo. Suportar significa dar suporte. O outro está caindo, você vai ser o suporte para ele não cair. É isso que significa suportando-vos uns aos outros, em amor. Paulo, mais para frente, ele vai dizer que nós temos que nos edificar, aumentando, crescendo em amor. Paulo diz mais o seguinte, que a igreja cristã, ela se centraliza na unidade do Espírito Santo. É muito fácil falar disso aqui e muito difícil viver. A Bíblia diz assim, tenhais todos vós o mesmo pensamento. Mas se eu abrir aqui espaço para cada um dar a sua opinião sobre o que é ser um mordomo fiel, possivelmente muitos de nós teremos o quê? Uma visão diferente uns dos outros. Muitas vezes porque também nós baseamos muito no que a gente acha e não no que a Bíblia diz. Ou nós baseamos numa leitura bíblica com a interpretação nossa própria, diferente muitas vezes da interpretação do outro. Isso gera a dificuldade que a gente tem de viver na unidade. Todos com o mesmo pensamento, todos com a mesma direção. Essa é uma dificuldade que a gente vê no grande número de igrejas que existem. Mas não só, nas diferentes posições sobre vários temas dentro da própria igreja adventista ou dentro de qualquer igreja, porque dentro de toda igreja existem problemáticas, um pensa de um jeito, outro pensa de outro. E nós devemos, como igreja, buscar essa unidade. Agora, qual é o caminho para essa unidade? Não é o que eu penso, é o que a Bíblia diz. E se tem dificuldade de entender esse texto ou aquele texto, temos que buscar as ferramentas para nos ajudar a entender o que diz a palavra de Deus. Porque o que é construído pela imaginação humana não interessa. Não me interessa, eu espero que não interesse a vocês também.
O que interessa é o que diz a palavra de Deus. Paulo prossegue, né? A igreja está unida no vínculo da paz. Enquanto nós não formos uma igreja de pessoas que vivem em paz uns com os outros, nós não teremos o poder que nós deveríamos ter. Não significa que todo mundo tem que concordar com tudo, ficar quieto para tudo. Não é bem por aí. Às vezes, na igreja, existem dificuldades de relacionamento, de amor. Essa unidade de todo mundo crer a mesma coisa não é fácil. E às vezes eu percebo que o outro pensa diferente de mim. Então como é que eu vou viver no vínculo da paz? Respeitando a opinião dos outros. Buscando colocar as questões que são importantes da forma mais correta possível para que todos possam entender e agora convergir para uma mesma direção. Que é o quê? Sermos mordomos fiéis. Submissão à ordem. Olha que importante. Lembra que o texto diz: uns são profetas, outros são apóstolos, outros são mestres, outros são pastores. Não são todos membros que têm a mesma função. Um tem função de liderança, outro tem função de serviço, outro tem outras funções, mas qual que é mais importante? Nenhuma. Todas são iguais no sentido de que são importantes. Tanto que o texto diz assim: toda junta, toda vértebra, ela vai se unindo para gerar o aumento em amor. Todos, nesse sentido, são igualmente importantes. Apesar de cada um ter uma função diferente. Ok? Isso é importante. Essa ordem ela é estabelecida por Deus. É Deus que chama o Rogério para ser o ancião. Apesar de toda a dificuldade da vida, da correria, Deus o chama, capacita. É Deus que chama o Ezequiel para ser um estudante de teologia, um futuro pastor, para vir ajudar, para, enfim, fazer o melhor dele. É Deus que chama cada um de vocês, também não é só para esquentar banco, não. Pelo contrário, é para vocês virem aqui, aprenderem e levarem com vocês esse conhecimento para dentro da casa de vocês, para a família de vocês, para a comunidade onde vocês vivem. Essa é a função de igreja como sal da terra e luz do mundo. Agora, olha que interessante. Paulo diz assim, que nós devemos crescer em direção daquele que é o cabeça, Jesus Cristo. A palavra de Deus diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quando você lê João 1, agora no verso 14, você vê: e o verbo se fez carne. E aqui você vê aqui em 1 Timóteo 2,5. Um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus o quê? Homem. Então nós devemos crescer em tudo naquele que é o nosso Deus e o nosso Salvador. Porque como Deus, Cristo é aquele que nos criou. Como homem, Ele é aquele que pagou o preço dos nossos pecados. Amém? Amém. É bonito, você começa a pensar na base da estrutura para a gente chegar ao que significa mordomia fiel. Ok? Vamos pensar. Sendo Deus o líder, chefe e cabeça da igreja, porque Cristo é Deus, Deus é Cristo. Então nós somos a igreja cristã, que segue a Cristo, que segue a Deus. Deus é o chefe. Lembra da pergunta? Quem que é o chefe? É Deus. Não é o pastor. A igreja não está aqui para servir os propósitos do pastor. O pastor é um organizador do trabalho da igreja de acordo com a vontade de Deus. E é assim que tem que ser. E nós temos que distinguir dos verdadeiros e falsos pastores pela palavra. E aí, como mordomos, nos cumpre então gerenciar, organizar e zelar e cuidar do patrimônio que pertence a Deus. Deus é o grande Criador. Deus é o Senhor de tudo o que existe. O que pertence a Deus? Tudo. Não tem nada que exista separado de Deus. Então, quando a gente percebe que a gente tem que cuidar, organizar, zelar do que pertence ao nosso patrão Deus, significa que nós temos que o quê? Cuidar, zelar tudo. Deus criou tudo e tudo lhe pertence. Isso tem que estar bem claro para a gente. Então, mordomia cristã é uma atitude relacionada a tudo na vida, não só ao dinheiro. Nós temos uma visão, às vezes, muito pequenininha do que é ser um bom mordomo de Deus. O bom mordomo é aquele que dá o dízimo, que é sagrado, e de vez em quando uma ofertinha, R$1. E, aliás, a média de oferta por membro da igreja no Brasil é menos de R$1 por mês. Então, você percebe o seguinte, tem gente que tem muito dinheiro e às vezes tira uma oferta de R$50 mil para a igreja. Então você imagina, um camarada dá uma oferta de R$50 mil, mas a média, dividindo entre todos os membros, é de R$1. Imagina quantos não dão nenhum R$1 de oferta.
Só que a necessidade financeira, ela é bem real. A Bíblia diz que o evangelho tem que ser pregado a todo mundo, toda nação, então virá o fim. Não tem como fazer isso sem dinheiro. Para a gente ter essa luz funcionando, tem que ter dinheiro. Então, o que acontece? Nós precisamos entender que como mordomos de Deus, nós precisamos ser fiéis a Ele nos dízimos e nas ofertas. E se bate muito nessa tecla. Vamos ser fiéis no dízimo, vamos dar ofertas. Mas espera aí, o mordomo cuida de tudo que pertence ao patrão. Todo o dinheiro pertence a Deus? Sim. Mas não é só o dinheiro que pertence a Deus. Vamos para frente. Bom, nós vamos ser mordomos do tempo. Olha o que a Bíblia diz. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Nós vivemos num momento da história no qual cada vez mais o ser humano não deseja qualquer tipo de compromisso com Deus. O povo não quer compromisso, nem com Deus, muito menos com a igreja. Dias maus. Porque quando você para pensar, o que a igreja prega ao mundo? A volta de Jesus, a lei de Deus, o perdão dos pecados. Não tem nada de negativo, é só positivo. Mesmo os aspectos mais negativos estão envolvidos numa noção maior. Por exemplo, Deus vai condenar aqueles que não aceitarem a Jesus. Essa é uma ênfase do Evangelho. Porém, mesmo assim nós vemos o quê? A sabedoria e o amor de Deus. Por quê? Porque Jesus poderia salvá-los, mas eles não quiseram ser salvos. Então é uma noção diferente, não é negativo. O conteúdo é todo positivo. E nós precisamos o quê diante disso? Usar o nosso tempo da melhor forma possível. Às vezes a gente entende que é difícil. Rotina da casa, rotina do trabalho. E a própria rotina da vida cansa. Os dias são maus. E a Bíblia diz que nós devemos remir o tempo. Usar o nosso tempo da melhor forma possível. E uma das formas de se fazer, você conhece bem. Lembre-te do dia de sábado para o santificar. Nós todos temos dificuldade de santificar este dia. Mas nós precisamos nos entregar a Deus para fazer isso. Isso faz parte do quê? Da mordomia. Não faz sentido você dar dinheiro para a causa de Deus se você não quer viver com Deus. Faz sentido? Só tem que ser chamado a contribuir na causa de Deus quem quer viver o Evangelho. Por isso que todos que aceitam o Evangelho devem contribuir. Porque senão tem uma dissonância aí. Tem uma dificuldade, tem um problema. Se você quer seguir o Evangelho, mas não quer que o Evangelho seja espalhado, como funciona isso? Não dá. E para ser espalhado, nós precisamos o quê? Um pouquinho de cada um. Deus não pede 90% do seu dinheiro e 3% do dinheiro do outro. Ele pede 10% para todos. Você ganha 1 milhão, é 10% de 1 milhão. Você ganha R$50 por mês, é 10% disso. Aí fica igual para todo mundo e a causa de Deus pode avançar. Mas não trata só de dinheiro. Nós somos mordomos do nosso próprio corpo. A Bíblia diz que nós não somos de nós mesmos. Esse é um conceito difícil para alguns. Como é que eu não sou dono da minha vida? Agora, pensa só. Você existe porque você quis? Claro que não. Nós existimos porque Deus nos deu essa... Vamos pensar. Uns pensam que é essa bênção, outros pensam que é essa maldição. Eu penso que é essa bênção. A bênção de existir. Você é um ser consciente, que tem inteligência. Olha que privilégio, que coisa maravilhosa. E nós somos o quê? Mordomos dessa existência. Nós temos que cuidar do nosso corpo. A Bíblia diz, nós fomos comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios 6, verso 20. Além de você cuidar com o que ingere, cuidar com quantidade de sono, questão de luz solar, respiração, todos os remédios que vocês já conhecem bem, nós temos que cuidar de forma ampla do que significa o nosso corpo, porque é o templo do Espírito Santo. A palavra de Deus diz também que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Nós temos uma mente fantástica. A nossa mente é centenas, milhares de vezes mais complexa do que o maior computador que existe nesse mundo. Só que acontece o seguinte, pela queda, nós temos muita facilidade de encher a nossa mente de coisas ruins. Suspeitas, fofocas, maldades, malícias, vaidades. Por isso que a Bíblia diz, a gente tem que saber possuir esse corpo que a gente tem. Se a gente começa a pensar uma coisa, começa a colocar na sua cabeça,
Deus não me ama, Deus não se importa comigo, Deus não está nem aí comigo. Isso não é verdade, mas você vai começar a acreditar, e isso vai começar a fazer diferença na sua vida. Você vai começar a cada vez mais desanimar. Por quê? Porque você colocou na cabeça. Já viram essas histórias? Mulheres, por exemplo, que querem ficar grávida, mas por um problema específico ali da constituição física, não podem ficar grávidas, mas ficam grávidas psicologicamente. Já viram isso? A mulher cresce a barriga 9 meses. A hora que tem a contração, vai para o hospital, chega lá dentro. O que tem lá dentro? Não tem nada. Olha o poder que a gente tem. Assim, se a gente tem poder para pensar uma coisa e isso influenciar no nosso corpo, na nossa forma de agir, imagina se a gente colocar na nossa cabeça o que é bom. Nós vamos ser o quê? Um vaso, como diz a Bíblia, de bênçãos, de coisas boas. E aí as pessoas vão vir para a gente. De onde vem essa paz? De onde vem essa inteligência? De onde vem essa sabedoria? De onde vem esse conhecimento bíblico? Vem do quê? De você ter colocado na sua cabeça e ter estudado, e ter se esforçado, e ter aberto a sua mente para o Espírito Santo. Você vê que cuidar do corpo também não é só coma alface e deixe de comer carne de porco, ou tomar café ou beber Coca-Cola. Envolve essas coisas todas, mas vai muito mais além. Saber possuir o corpo em santificação e honra. Assim também, nós somos mordomos dos dons e talentos que nós temos. A palavra de Deus diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Eu coloquei alguns exemplos. Nós temos dons e talentos intelectuais. O ser humano é um ser inteligente por natureza. Isso não significa que quem lê melhor é mais inteligente do que quem lê pior, sabia? A gente tem uma falsa ideia de que aquele que lê com mais facilidade é mais inteligente. Mas não é. Ele foi exposto ali à linguagem, à leitura, e ele desenvolve melhor. Mas a inteligência humana, mesmo daqueles que são analfabetos, é igual. Uns com mais velocidade, outros com mais profundidade, uns com mais noções numa área, outros em outra. Mas são potenciais inteligentes iguais. Tanto que, por exemplo, você é um físico, tem PhD em física nuclear. Ou você é um lavrador que não sabe ler e escrever. Todos têm os mesmos sentimentos. Ficam tristes, ficam felizes. Várias coisas iguais na vida a despeito de serem tão diferentes em termos acadêmicos, intelectuais. Existem talentos assistenciais. Tem gente que tem o dom de dar colo para os outros. Tem gente que tem uma voz suave. Tem gente que tem um abraço gostoso. Tem gente que tem uma atenção toda especial para com as outras. São bons enfermeiros. Sabem dar assistência uns aos outros. Deus nos dá talentos musicais. Quantas pessoas têm o dom de cantar e têm que ser usados para a glória de Deus? E os dons espirituais. São vários e todos vocês têm dons espirituais. Às vezes esse dom está adormecido. E cumpre o quê? Pela oração, pelo estudo e pelo envolvimento com as coisas da igreja, você vai descobrindo esses dons. Tem gente que não consegue pregar e não tem problema com isso. Agora, se você não vier aqui pregar, como é que você vai saber? Você precisa tentar. Ao tentar, você às vezes pode descobrir que você tem o dom. Da mesma coisa com a música. Tem gente que tem medo de tentar tocar. Eu lembro que quando eu comecei a tocar, eu tinha 15 anos. Eu achava que eu nunca ia conseguir. Quando eu tinha 16, eu estava tocando, tinha bandas. Por quê? Porque eu descobri que eu achava que não tinha um talento, mas eu tinha. Esse é um talento natural. Os espirituais também. Não pense que você, porque não prega, não tem dom espiritual. Claro que tem. Tem dom, muitas vezes, de intercessão. Pode levantar sua voz em oração. Dom de ensinar, de estudar a Bíblia com outras pessoas. Isso é um dom. Tem gente que ganha almas e mais almas. É muito mais que pastor falando aqui na frente, lá na casa dando estudo bíblico. E aí, por fim, eu coloquei por fim porque se a gente não fizer os outros passos antes, não tem sentido você dar o seu dinheiro aqui na igreja. Se você não quer dar o seu tempo para Deus, se você não quer dar o seu corpo para Deus, se você não quer dar a sua mente para Deus, não dê o seu dinheiro. Em nome de Jesus, eu tenho coragem de falar isso para você. Mas eu fico feliz, sabe por uma coisa? Vocês são uma igreja muito, muito amada por Deus. Eu sinto que vocês têm o desejo de serem melhores para Deus. E é isso que Deus precisa. Deus muitas vezes não pode usar aquele que é todo cheio de si, que acha que sabe tudo, que já está no nível espiritual acima dos outros, que sabe mais que os outros. Quanto mais a gente aprende, mais a gente estuda, mais a gente sabe, mais a gente vê que quanto precisa fazer mais. E eu sinto em vocês uma necessidade, um desejo de saber mais e de fazer melhor para Deus.
E é por isso que eu creio que muitos de vocês já são fiéis nesse ponto aqui, ó, mordomia dos recursos. Tudo que a gente tem é Deus que nos dá. E a Bíblia diz assim, então diante disso, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Provérbios 3, verso 9. Honrar a Deus com as primícias. Dízimos, ofertas, um plano sistemático de ofertas, não é a última coisa a fazer. É a primeira. A gente erra nisso também. E eu queria dizer para vocês. A palavra de Deus é assim, que todo pecado será perdoado aos homens. Porém, o que pecar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando a Bíblia diz que todo pecado será perdoado, ela quer dizer todo pecado. No momento em que a gente reconhecer a nossa dificuldade de honrar a Deus com as primícias da nossa renda, Deus vai perdoar e Deus vai capacitar a gente a fazer diferente. Só que a gente precisa ser confrontado com essa verdade aqui bíblica e não ficar indiferente. Da mesma forma que a gente ouve lá, vamos nos amar. Não dá para ficar indiferente diante disso. Senão é melhor sair da igreja e não voltar mais. Mas se a gente está voltando é porque o quê? A gente quer amar uns aos outros. Porque nós queremos amar a Deus. E nós vamos fazer isso de que forma? Construindo esse relacionamento. É dar mais tempo para Deus. É assim que a gente vai construir o relacionamento com Ele. É cuidar do nosso corpo, da nossa mente, nos princípios dele, e aí a gente vai estar cada vez mais suscetível à influência dele. É dar os nossos talentos, nossos dons para Ele, e também honrá-lo com as primícias da nossa renda. Eu creio que se a gente tomar essas decisões, finalmente nós poderemos ser uma igreja de mordomos fiéis. E o objetivo de um programa de mordomia na igreja é justamente esse. Que as pessoas sejam fiéis. Você conhece as suas lutas, as suas dificuldades, quais são? Eu não conheço, não quero nem tentar adivinhar. Peça a Deus perdão, ter mais tempo, quer comer melhor para a honra e glória de Deus. E também entregar os nossos dons, os nossos talentos, a nossa renda como símbolo do coração. Porque é o coração que nós devemos entregar a Deus. Eu decidi trazer essa mensagem para vocês nesses termos hoje, porque ela é a base de qualquer outra coisa que a gente for falar sobre mordomia. Nós somos filhos, servos, mordomos de um Deus que tudo possui e devemos cuidar de tudo, de todos os âmbitos da nossa vida. Mordomia não é dinheiro. A mordomia envolve o uso dos nossos recursos para a honra e glória de Deus. E não é 10% não, é 100%. 10%, a Bíblia diz, é para o sustento de um ministério que vai levar o evangelho ao mundo. Os outros 90% também é para Deus. Porque o que você come é para a honra e glória de Deus, o que você veste é para a honra e glória de Deus. E é assim que tem que ser. Que a decisão de vocês possa ser fidelidade quando todo mundo decidiu ser infiel. E se vocês assim fizerem, vocês vão receber poder para brilhar, como diz a Bíblia, no meio de uma geração corrompida. Se vocês querem esse poder, se levantem e vamos orar ao Senhor nosso Deus. Nunca levante no apelo por uma convenção de todos ficaremos em pé. Se você aceita, olha, eu quero, se levante, eu fico muito feliz que vocês aceitaram tal apelo. Oremos ao Senhor. Senhor Deus maravilhoso e bendito Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, porque Tu és o Deus, o Rei da nossa vida. Amém. O Senhor nos criou, nos redimiu, e hoje nos chama à experiência da fidelidade. É uma vergonha, Pai, é uma tristeza que nós venhamos diante de Ti hoje para Te pedir perdão, porque todos nós, muitas vezes, temos sido infiéis. Somos infiéis no uso do tempo, dos talentos, dos dons, no devolver corretamente aquilo que Te pertence em forma de dízimos e ofertas. E reconhecemos isso com tristeza e desejando sermos transformados no íntimo da nossa alma. Queremos aprender a amar ao Senhor, amar as outras pessoas, pois esta é a lei do Evangelho. Que o Senhor nos ajude, nos perdoando, transformando a cada dia, batizando-nos do Espírito Santo e nos fazendo mordomos fiéis de Cristo nesta terra. Que a Tua paz nos guarde, que o Senhor nos dê um ótimo sábado, que o Senhor nos dê um bom descanso, que amanhã retornemos com ânimo para Te adorarmos em espírito e em verdade. Dá-nos Tua paz, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém.